Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo para mais um papo, uma conversa gostosa e nós vamos conversar hoje com Fernanda Souza. Ela é da Igreja Assembleia de Deus do bairro Diana, minha amiga, minha parceirona. A gente trabalha junto e a parceria é muito boa. Estamos hoje aqui para falar sobre igreja e visão sobre EBD. Eu vou apresentar a Fernanda para vocês, mas sinceramente vou ter que ter uma colinha aqui na mão para falar sobre Fernanda Souza. Ela é pedagoga, professora de educação cristã no Seminário Teológico, ela é superintendente de EBD, ela é especialista em neurociência pedagógica e agora está iniciando uma graduação em neuropsicologia. Vamos ter bastante assunto hoje aqui para conversar. O assunto do qual nós vamos tratar é igreja e visão sobre EBD. Ela vai responder para a gente algumas perguntas. Por exemplo, qual é o maior desafio da EBD atualmente? O que fazer com relação aos professores de EBD e o seu compromisso, ou falta dele? Como a gente deve se reinventar, o que fazer para a gente se reinventar nesse tempo e de quem é a responsabilidade do estudo da palavra. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então segue com a gente. Com vocês, Fernanda Souza batendo um papo conosco. Oi, galera! Estamos com Fernanda aqui, minha amiga Fê. Tudo bom, Fê? E aí, Tamara, tudo bom? Tamo aí, né? Estamos aí para falar sobre igreja. Vamos falar sobre igreja, E escola dominical, escola bíblica dominical, assunto de extrema relevância, ainda mais em tempos de pandemia. ainda bem que não sou só eu que tem essa noção de que é de extrema relevância, porque a escola Verdade. bíblica dominical, no momento, a gente sabe que não está presencial e a gente está, de alguma maneira, tentando manter essa forma de se comunicar com os alunos, com os professores, pelo menos lá na nossa igreja, Igreja de Magaça. Fernanda é da Assembleia de Deus do bairro Diana, né? Pelo menos lá na nossa igreja de Magaça, a gente está tentando manter contato pelos grupos de WhatsApp em tempos de pandemia. Quer falar alguma coisa? Não, só completando o que você está falando, né? Na nossa igreja a gente também está estamos tentando, né? Os nós estão aí, mas a gente está tentando também manter um contato pelo WhatsApp, né? Alguns professores estão tentando reunir os alunos e a gente segue para que o ensino não pare, né? A gente está trabalhando para que as pessoas não acabem se acomodando a não ter o ensino. Não comece a achar que ele é desnecessário. Essa era a palavra, né? Que eu hesitei um pouco em falar. Então, a gente está trabalhando, tentando estimular, manter as pessoas unidas, mesmo que virtualmente, né? Para que a escola dominical ela continue. É isso. E você falou aí, assim, que além de ser relevante, a gente vai conversar um pouco, quero conversar com você sobre, assim, de fato, é problema de quem? Né? Esse estudo, a escola dominical depende do professor, mas aí ao longo da conversa a gente trata um pouquinho de conversar. Que a gente vai tendo, tá bom? Já que a gente começou a falar de pandemia, eu queria perguntar qual é o maior desafio da EBD atualmente? Qual você considera? Então, Tamara, assim, o maior desafio da EBD, ele não veio com a pandemia, né? A pandemia ela veio só acentuar, talvez, uma face da EBD que já vem se arrastando já há muito tempo. Né? O maior desafio da EBD, eu acho que é conscientizar os alunos e os professores também da importância da EBD. Porque a escola dominical ela é o canal de ensino da igreja. Ela é esse canal. Apesar de a gente estar vivendo um tempo que tem igrejas que já nem tem mais escola bíblica, mas o ensino é de extrema relevância, porque não vai existir um crente bom que não conheça a palavra. E ele precisa conhecer profundamente.
né? E o maior desafio da EBD está nisso, em conscientizar as pessoas da importância desse ensino, né? A escola dominical, eu considero, acredito que você vai concordar comigo, ela praticamente caiu numa rotina, né? Concordo. Você falar, eu estou concordando. Como que a gente fazia a escola bíblica há 30 anos atrás? Fazíamos assim. Que mudança ao longo desse tempo a gente viu na escola dominical? Muito pouca. Verdade. Entendeu? O mundo mudou, a escola secular mudou e a escola dominical ela permanece a mesma. E se a gente conversar com outras pessoas dessa área, a gente vai ver que falta investimento, falta a gente querer reinventar a escola dominical. Quando a gente pensa em material, a gente pensa numa revista, num estudo e pronto, e acabou. No máximo, num quadro com caneta. Exatamente. Exatamente, né? Quando a gente tem até algum outro recurso, a gente tem um vídeo, a gente tem um projetor, isso é usado, mas assim, como um aperitivo só, sabe? A escola dominical ela precisa se renovar. E como eu falei no começo, as pessoas precisam se conscientizar da importância do ensino bíblico. Não só reproduzir uma lição, reproduzir um texto, falar. A escola ela é espaço de transformação, não é? A escola é espaço de transformação. Então, o objetivo da escola dominical é você pegar aquele aluno e transformar, exatamente, e transformar a vida dele à luz da palavra. Mais do que simplesmente reproduzir um conteúdo. Eu acho que o maior desafio é esse. Assim, a gente poderia falar muita coisa em termos de desafios da EBD, porque eles são muitos. Mas, no geral, eu acredito que esteja faltando essa conscientização. Olha, aqui é o espaço aqui é a escola, é o espaço da educação. E aí a gente precisa pensar em educação como um todo, né? De tudo que precisa existir para a educação acontecer e trazer isso para a escola dominical, enxergá-la assim, como esse espaço de educação, de transformação. Entende? Entendo. Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando o seguinte, você falou, até o professor, que não é só ler a revista, né? Às vezes, eu tenho a impressão, eu estou falando de mim, meu passo a passo como professora de EBD, né? Que às vezes, e também não estou me referindo a professores lá da igreja, não. Estou falando de mim. Sim, que fique claro. Estou falando do meu caminhar como professora de EBD. Que às vezes você pega a revista, você lê a revista e aquilo como única fonte. A única fonte daquele estudo que você vai dar. Né? Isso é complicado, eu estou falando por mim. De pegar, às vezes, na maioria delas, a revista ela é insuficiente. Concorda comigo? Concordo. E assim, uma coisa também que eu costumo falar quando tenho oportunidade é que a escola dominical ela não pode ser superficial. E é um erro que a gente cai muito, é isso aí que você está falando. Porque a gente pega a revista, e a revista ela era para ser só um norte, entendeu? Não o material principal. Ela é para você fazer daquilo ali um ponto de partida, para você se aprofundar. E a escola dominical acaba se tornando superficial só com aquele conteúdo, né? A gente tem muitos casos que eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, poxa, a mesma coisa, o mesmo assunto, de novo isso aqui. Então, assim, os textos bíblicos, eles são realmente os mesmos, né? Não vai mudar. Mas, assim, o ensino que há por detrás daquilo ali é inesgotável. E aí você começa a falar de Bíblia, dos estudos bíblicos, né? As traduções, as edições da Bíblia estão aí para provar que cada vez vai se descobrindo mais coisa, né? Cada vez vai ficando mais claro o que a mensagem bíblica quer dizer. Então, assim, a gente precisa se atualizar e se aprofundar naquilo ali também. Outra questão da escola bíblica é que, às vezes, a gente fica muito preso às experiências,
sabe? A ensinar as experiências. Isso é válido. A gente cresce muito a partir das experiências, né? Você pega um texto bíblico, por exemplo, você vai falar sobre a abertura do Mar Vermelho. E aí a gente acaba se prendendo à experiência daquilo ali, a questão da fé, a questão da coragem, a questão de romper com o medo, de acreditar na palavra. E aí a gente começa a usar lá o nosso tempo de escola bíblica só para falar da aplicabilidade daquilo ali. Eu não estou dizendo que a aplicabilidade ela não é importante, mas a aplicabilidade ela é o final da escola dominical, ela é o final da lição, ela é a conclusão. O aluno pega tudo aquilo que ele aprendeu e traz para a sua vida. Mas a gente não pode se prender àquilo ali. A gente precisa ensinar para ele, sabe, tudo sobre aquele contexto. Né? Como eu falei, da abertura do Mar Vermelho. A gente precisa levar em conta o local, a gente precisa levar em conta circunstâncias, a questão geográfica, entendeu? A questão ali, Deus está estabelecendo um novo padrão de pensamento para um povo que era cativo, Deus está começando a estabelecê-los enquanto nação. Então, assim, tem uma série de coisas. Eu estou usando isso como um exemplo. Você já deu aula em seminário, já é uma profundidade de ensino que você fica doido. Você tem 300 anos de crente, você chega no seminário e você fica doido, né? Pela profundidade das coisas. Esquece tudo que você... Parece que você esquece, não. Parece que assim, faltou, gente. O que eu não aprendi que eu tô aqui agora? Isso, aquele, né? Meu Deus, eureka! Então, assim, por que a gente não pode ter essa profundidade na escola dominical? Eu sei que a gente esbarra com a questão do tempo, né? Da escola dominical tem um tempo reduzido, de repente o recurso, porque no seminário tem outras coisas, mas isso também a gente pode trazer para a escola bíblica. Eu sei que são situações diferentes, mas por que a gente acaba subestimando a aula? Achando que tem que ser só aquilo ali porque é uma EBDzinha, entendeu? Então, assim, a gente precisa pensar nisso, em sair da superficialidade na escola dominical. Verdade, hein? Amém, amém, glória! Então, a gente está falando disso aí, de por quê? Por que não sair da superficialidade e por que apenas pegar a lição e dar a lição, ler? Não é questão de ler ou não ler, é questão de ficar só naquilo ali. Uhum. E aí, nós vamos para uma segunda questão, segundo ponto. Parece que a igreja hoje está dividida, né? A questão dos professores se dividem em dois grupos, né? O grupo que é despreparado, mas super aí para fazer acontecer, super disponível para pegar e dar uma aula, e o grupo que é capacitado ou tem formação, tem isso aí, conhecimento. Isso. E aí, como fazer para a gente solucionar esse conflito? De um lado, pessoas que não estão aí, vou trabalhar, mas não é capacitado, e outros que, poxa, já tem uma bagagem legal, mas não querem assumir esse compromisso. O que a gente faz? Então, além de dobrar o joelho, orar e clamar... Tamara, assim, a gente precisa deixar de pensar das coisas a partir de formas que a gente criou, sabe? Estou falando com muito cuidado, né? Você está percebendo? Estou cheia de dedos para responder. Mas, assim, a gente precisa trabalhar com a realidade que a gente tem, sabe? Eu falo que isso serve para tudo na vida. Olhe as coisas como elas realmente são e trabalhe com elas a partir dessa verdade. Então, assim, se eu não tenho um número suficiente de professores capacitados para dar aula, eu preciso resistir à tentação de pegar alguém que não está preparado e colocar à frente de uma turma só porque eu tenho que ter aquele número ali. Porque os prejuízos disso são muito grandes. Tá? Isso é para a gente começar a pensar, né? Eu tenho 3 classes na minha igreja, mas eu só tenho
um professor capacitado, eu não posso pegar essas outras duas e deixar na mão de pessoas que, de repente, vão trazer um conhecimento errado, vão deturpar a palavra. Eu não posso prejudicar as outras duas. Então, eu acho que é melhor eu me adaptar a essa realidade e, por hora, eu ter uma classe só. E aí, esse professor que está preparado dá conta. Tá, mas eu não posso, então, seguir o tempo todo só com esse um, né? Porque a gente precisa estruturar o trabalho. Então, eu vou pegar essa galera que eu gosto pra caramba, que não está preparada, mas que chegou junto, e eu vou prepará-la, então, antes de jogá-la no fogo. Ou então, ela inicia, mas alguém vai estar ali do lado. Porque se ele está realmente fechado contigo, não, eu vou dar aula, eu quero fazer, ele vai querer aprender. Porque não pode existir também uma pessoa que quer dar aula ou fazer qualquer coisa, mas na hora de aprender, não quero não posso não tenho tempo Quero não, ser né? professor, mas não quero aprender, não existe. Isso aí, Não existe. né? Não existe. Aí só abrindo assim um parênteses, tipo, não, eu sou professor, eu já aprendi tudo, eu também não preciso aprender mais nada. Gente, não existe. Estudar, aprender, se renovar é para sempre, né? É para sempre. Mas então, assim, voltando à questão, fechando o parênteses e voltando à questão. Então, assim, eu vou pegar esse pessoal e a gente vai preparar, e vai acontecer. E aproveita essa disposição, né? Exatamente, prepara. Então, assim, o que a gente não pode fazer, como eu falei, né, respondendo no início, a gente não pode não tenho ninguém. Fulano não está preparado, mas está disponível, eu pego ele despreparado, deixo ele lá. Isso não pode acontecer, e infelizmente acontece, por conta dos prejuízos que isso vai trazer. Eu vou ter uma classe inteira sendo mal preparada. O cara pode ter muito boa vontade, mas não vai rolar, entende? Então, a gente precisa trabalhar com a realidade. Quantos professores realmente eu tenho? Com quantos eu posso contar? O que eu posso fazer? E vamos fazer. E não cair nesse comodismo de deixa como tá, porque não tem. Entendeu? E uma vez a gente fez uma experiência, tivemos uma palestra lá na igreja, a gente fez uma experiência, né? Sobre a dinâmica foi a seguinte: a gente colocou duas pessoas fora da sala da palestra, uma ia inventar uma história, era invenção mesmo, e ia contar da maneira mais real possível. E a outra ia contar um fato real. As duas contaram de maneira perfeita. Então, a gente pediu à classe para descobrir quem estava mentindo. A classe descobriu. Uhum. Então, assim, por mais que a gente tente, a gente não está afim. Mas eu vou lá fazer, os alunos sabem, os alunos percebem. E a gente acaba sendo modelo para eles, né? Isso é muito importante, porque assim, eu vejo muitos professores reclamando da falta de interesse dos alunos. Isso é geral. Não estou falando da minha igreja, da sua igreja, isso é geral, né? Uhum. Assim, as pessoas reclamando da falta de interesse. Claro que existem outros fatores que influenciam nisso também. Mas eu costumo dizer, ainda mais quando eu dou aula, é que nós, enquanto professores, nós não temos desculpa para não dar o nosso melhor. Tipo, o aluno não quer nada, então eu também não vou fazer nada. Né? A gente precisa se dedicar o tempo todo. Mas, voltando ao que você falou, o aluno percebe sim. E, Tamara, você é educadora, você sabe, né? A turma é reflexo do professor. Não adianta. Maurinho fala. Não adianta, é reflexo. A turma é reflexo do professor. Aliás, em toda relação entre liderança e liderados, isso se repete, né? Então, se você tem um professor que ele não está motivado, que ele não traz nada novo, que ele não estuda, que ele, sabe, vem todo dia, ele faz tudo sempre igual. A tendência é que o aluno realmente perceba isso e ele seja, infelizmente, afetado também por essa desmotivação. Entendeu? Infelizmente. Então, é melhor mesmo que ou a pessoa se disponha a fazer, se reinventar, o que é muito difícil, amiga, ou que ela reconheça que não dá, vai fazer outra coisa.
É difícil mesmo, né? Mas então vamos já para o próximo tópico, né? Como então se reinventar? Porque é difícil mesmo, principalmente a gente que dá aula há muito tempo, né? E a gente veio com um turbilhão de coisas novas, de novas tecnologias. Como a gente se reinventar? Assim, Tamara, quando a gente fala em reinventar e na igreja, né? Algumas pessoas têm a impressão de que a gente está falando assim, olha, pega tudo que vocês estão fazendo esses anos todos, joga tudo fora, tá? Isso não valeu e vamos fazer tudo de novo. Ou então, Não é vem isso que plantando bananeira e começa isso. nada disso. Pega qualquer coisa por aí. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de se adaptar a uma realidade nova, como eu já falei, o mundo mudou, a escola secular mudou, né? E as pessoas mudaram, né? Nós não somos mais as pessoas que levantam da poltrona para trocar de canal, não é verdade? Não somos mais essas pessoas. E nós não queremos voltar para esse tempo, porque o mundo mudou, nós mudamos também. Então, assim, mas se reinventar, primeiro é começar pela própria palavra, sabe? Como a gente já disse, a gente precisa se aprofundar. Desde as classes infantis até as classes maiores, o professor ele não pode subestimar a capacidade de aprender do aluno. Então, a gente precisa trazer um conhecimento mais profundo, sim. A gente precisa trazer coisas que eles digam, como a gente falou do seminário. Meu Deus! Sabe? O que é isso? A gente precisa conhecer o aluno também é fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, de classe de jovem e adolescente, nós somos de uma geração, né, que o conhecimento ele vinha pronto para a gente. Então a gente recebia aquilo, dizia amém, né, e acabou. Hoje em dia não. Os adolescentes de hoje eles são geradores de conteúdo. Os adolescentes, os jovens, até as crianças, se bobear, eles são geradores de conteúdo. Exatamente. Né? Então a gente precisa trabalhar com eles a partir disso. Sabe? Eles não vão mais ficar sentados ouvindo alguém falar. Né? Então a gente pode acompanhar isso aí, a gente pode trazê-los para perto. Olha, vamos gerar isso aqui junto, vamos ver o que a gente pode fazer, de que maneira é mais interessante. Eu sou a defensora número 1 dos recursos didáticos, eu falo isso. A gente pode usar tanta coisa, né? Eu sei que a gente pode usar vídeo, a gente pode usar mapa, a gente pode usar música. Às vezes as pessoas acham que música é só para criança, e na verdade não é. A gente pode usar música. E aí você pode dizer assim para mim, mas olha, mas eu sou professora da escola dominical há 50 anos, eu estou fazendo assim esse tempo todo e eu tenho uma dificuldade muito grande de me reinventar. Então, tudo é motivação, né, Tamara? Porque o WhatsApp todo mundo aprendeu a usar, né? O WhatsApp é novinho e todo mundo aprendeu a usar porque se sentiu motivado para aquilo ali, porque percebeu a necessidade daquilo ali. Então, a gente pode começar abrindo a nossa cabeça para essa possibilidade. E aí a gente pode pedir ajuda também. Eu não sei fazer, mas eu posso pedir ajuda para quem sabe. E se você não se sente confortável, de repente, com um ou outro recurso, certamente você vai achar algum que você se identifique, que você saiba usar. Né? E como eu falei, vou falar mais uma vez, é a gente usar o próprio conteúdo a nosso favor. O melhor recurso de todos. Porque se você tem um conteúdo novo, interessante, que faz o aluno fazer aquele link entre o que ele já sabe e o que você, né, e o que você quer trazer de novo, isso provoca motivação. Então, assim, quando a gente pensa em se reinventar, é a gente ter essa consciência de que eu preciso fazer o meu aluno aprender. O que eu posso fazer para isso? Não me conformar em, olha, eu vou lançar. Eu vou ler, eu vou falar. Se ele pegar, pegou. Eu preciso sair dessa postura e falar, não, eu quero que ele aprenda. O que eu posso fazer para enriquecer essa experiência? O que eu posso fazer para que ele queira? Então, a gente precisa abrir a nossa mente e correr atrás disso aí.
Correr atrás, e isso mexe com a zona de conforto nossa, né? Sim, E sim, aí tem totalmente. coisa que vai dar mais trabalho, né? Mas se a gente é professor, se a gente resolveu que ia aceitar a missão, vamos cumprir a missão, né? Da melhor maneira. Você imagina isso, assim, você colocando seu filho numa escola onde o professor não se atualiza? Você colocaria seu filho numa escola onde não tem recurso nenhum? Você colocaria seu filho numa escola onde o professor continua dando aula do mesmo jeito que ele dava no século passado? Quem colocaria? Ninguém, entendeu? E às vezes a gente cai nisso na escola dominical. É. E eu aqui, você está falando e eu estou aqui pegando para mim, né? Porque a minha tendência é fazer o que eu sempre fiz. Essa é a minha tendência, né? Mas essa é a tendência de todo mundo, Tamara. E, na verdade, a gente é programado para isso, né? O cérebro nosso é programado para isso, para fazer tudo sempre igual. O cérebro gosta de rotina, né? A gente é programado para isso, mas a gente está falando de educação e a gente está falando de uma prática que é de extrema importância. A gente está falando do ensino da palavra. Então, a gente De pode alunos sair nessa nova realidade, né? dessa nova realidade. Exatamente. Exatamente. É isso. Mas a gente está falando aqui do professor, a gente já entendeu o papel do professor. Eu estou tentando pegar para mim, como diz nossa amiga Ana, peguei para mim para tentar me reinventar. A gente sabe que não é tão confortável assim, não é? Sim. Mas, por exemplo, nós estamos numa realidade que estão em casa na pandemia, né? A EBD, já como a gente falou antes, está funcionando em casa. E a gente precisa contar que esses alunos, de fato, estudem em casa. E os professores, lá na igreja, eles têm se esforçado para isso, né? Mas são só os professores? A responsabilidade é só do professor? Pega o professor, o estudo da palavra depende do professor da EBD. E aí? Isso aí. Meu filho não sabe nada. Professor que não ensinou. Essa história é conhecida, né? Então, Tamara, assim, a pandemia, ela é o espelho, talvez, o refletor. Ela só projetou, como eu falei, uma realidade que já vem acontecendo já há muito tempo, né? A pandemia deixou mais clara. Assim, a responsabilidade de ensino da Bíblia nunca será só do professor. Nunca. A responsabilidade Glória! de ensinar a responsabilidade de ensinar a palavra aos meus filhos é minha, né? Como mãe, como pai, a gente vai ensinar tudo aquilo que a gente já sabe, que é coisa aberta, né? Como eu digo, ensinar a ser gente, mas a gente precisa do ensino formal, sim, da palavra. Né? Ensinar em casa, ensinar a Bíblia, o que quer dizer, quem é Jesus. Porque, assim, aliás, vamos lá, a ordem bíblica era para os pais, não é isso? É Quando isso. Deus começou a falar lá no Antigo Testamento, né? Olha, Tu inculcarás aos teus inculcarás aos filhos. teus filhos. Isso! Inculcar só tem aí, né? A gente só acha esse verbo nesse lugar. Tu inculcarás, tu vai ensinar, vai sentar com eles, sabe? Vai falar da palavra, vai ensinar para que eles possam continuar ensinando, né? Para que eles possam viver naquilo ali para que sejam capazes de ensinar as próximas gerações também. Então, essa responsabilidade é da família. E aí tem um versículo, né, aquele bem conhecidinho, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E aí as pessoas têm um discernimento legal dele, verdadeiro, que é assim, olha, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Ótimo, é isso mesmo. Mas a gente não pode fazer disso, sabe, o pretexto para dizer assim, enquanto a gente está vivendo, ele está aprendendo. Eu levo ele para a igreja, ele vai comigo, entendeu? A gente está vivendo Tá e ele está aprendendo aí na vendo. igreja. Está no caminho. Não, a gente precisa
ter esse momento de ensino formal, o tempo que foi separado para aquilo ali, de falar, meu querido, senta aqui que eu vou te ensinar uma coisa, sabe? Vem aqui, olha, a palavra quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer isso. A gente precisa desse tempo. Essa responsabilidade é dos pais, sim, tá? E, abrindo só uma setinha, puxando uma setinha, eu acho que a gente pode falar também que a responsabilidade é das lideranças também. Pensando em igreja, liderança. Tenho a escola dominical na minha igreja, ótimo, aquele ali é o espaço do ensino. Mas não tem como, Tamara, você ser um líder de qualquer outra coisa, qualquer tipo de líder, eu não vou exemplificar, mas a gente já entendeu. Se você não estuda a palavra, se o seu liderado não vê em você alguém que estuda a palavra, alguém que busca, sabe, alguém que tem essa fome de ensino, alguém que não se renova, se ele não vê isso em você, você vai influenciá-lo muito pouco a ser um bom aluno. Eu não posso querer ter um grupo na minha mão de pessoas famintas pela palavra se eu não sou, se eu não passo isso para elas. Né? Então, a gente pensa assim, é muito fácil a gente pegar também a culpa, né, a bola, e jogar para o professor da escola dominical. Mas todo mundo, né, nessa esfera cristã, todo mundo está interessado no produto final, que é o aluno conhecedor da palavra. Então, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. Todo mundo precisa pegar responsabilidade para si. Entendeu? Verdade. É o que eu penso. Concordo plenamente. Aliás, eu aprendo contigo. Garota! Faça isso. Por falar em aprendo contigo, e você? Agora a gente vai puxar o viés para o que é o assunto, que é o nome, né, desse quadro, que é Refletindo Deus. E Fernanda, como você reflete Deus? Como Deus é refletido em você no tocante à educação cristã? No tocante ao que você faz em geral, sua área é educação. Uhum. Então, posso ir embora? Não, vai ficar até o final, que eu também quero saber. Tamara, que assim, tudo isso que eu trouxe para você, tudo isso que eu falei aqui com relação à educação é de fato o que eu acredito, né? O que eu tento viver. Como líder, você é líder também, você sabe disso. A gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita. A gente esbarra em tudo isso que a gente falou, as pessoas que estão à nossa volta, né? E às vezes até a gente mesmo, porque como você colocou, é difícil você sair da zona do conforto, da zona de conforto, né? É difícil você mudar de prática, enfim. Mas assim, eu peguei uma coisa para mim, sabe? Deus tem me chamado como professora. Então, assim, eu estou tentando todos os dias fazer isso da melhor maneira possível. Né? A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa mergulhar na palavra, a gente precisa se aperfeiçoar, e é isso que eu tenho buscado para mim, e que toda vez que eu tenho oportunidade de ensinar alguém, eu tento inculcar isso na cabeça dela também. A gente precisa refletir o Senhor sendo cheio dele, e não tem outra maneira de você ser cheio dele se não for pela palavra. Cristo é a própria palavra. É algo tão simples, né? Mas às vezes parece que é difícil entender. Não existe vida em Cristo sem a palavra. Não existe. Não existe ser cheio de Cristo sem ser cheio da palavra. Não existe conhecer a Cristo sem conhecer a palavra, porque Ele é a palavra. E eu, assim, estou tentando refleti-lo dessa maneira, me aprofundando na palavra, tentando viver à luz da palavra e nas minhas práticas fazer com que isso seja a prioridade, sabe? Não sei se eu me fiz entender, não sei se eu respondi o que você queria. Quando a gente pensa na gente, assim, é tão difícil, né, falar da gente. Eu quero ter o cuidado de não transparecer uma coisa que eu não sou.
mas eu também não vou deixar de refletir o que eu sou, a verdade ao meu respeito, né? Uhum. A gente vai se esforçando, vai tentando, mas eu busco muito isso para minha vida, sim. Viver a palavra, assim, entender realmente o que ela é para mim, o que ela quer de mim. É uma dificuldade muito grande que a gente tem é o confronto, né? Quando tu dá de cara assim com o ensino e o ensino está dizendo para você, você precisa mudar, tá? Tá Uhum. legal não. Não tá legal não. Quando a gente pega aqueles versículos assim, cheio Que de maus raiva. adjetivos, e ele diz assim, ó, umzinho aqui, Tenho, porém, é, contra ti. tenho porém contra ti, exatamente. Às vezes a gente foge do confronto, porque é difícil, mas eu tenho tentado fechar o olho e dizer, tá bom, Senhor, vou ouvir e vou tentar mudar. É isso que a gente precisa, Tamara, nisso tudo que a gente falou, né? Se apaixonar pela palavra e trazê-la realmente para a nossa vida. Viver a palavra. É isso. Ai, É isso? gente, o que é isso? Senão a gente vai ficar batendo esse papo aqui um tempão. Poxa vida. A Mas gente senão o já faz pessoal isso. depois não vai terminar de ver o vídeo se a conversa for muito longa. Que pena. Mas A gente já faz isso, né? a Fora gente das já faz câmeras. a gente já faz isso, mas o pessoal no YouTube não vai ficar, não é? Gente, 2 horas ouvindo Tamara e Fernanda conversando e vai dar pano para Não mão. vai. Não vai. É prazerzão ter essa conversa com você. Eu que. Uma conversa que vai se tornar pública, né? Ô, Senhor. Muito gostoso ouvir. Mas mais do que isso, gostoso ouvir o que todo mundo vai ouvir, mas que eu praticamente escuto todo dia, né? E aprendo todo dia. É isso mesmo. Tá? Muito obrigada. Ai, Tamara, eu que agradeço. Você sabe que eu tenho um pouco assim. Tem um lado tímido em mim, assim, né? Tem. Quando fala de câmeras, assim, ele aflora. Mas eu te agradeço pela proposta, pela oportunidade. Legal você saber que você confia no que eu vou falar, né? Isso é um bom sinal. E assim, eu espero realmente que as pessoas sejam edificadas, que a gente consiga realmente produzir uma visão nova. Nova não, ela não é nova. Uma visão bíblica. E Acerca lembrar do... isso, né? As pessoas. Lembrar, trazer de volta uma visão bíblica acerca do ensino, né? Que a EBD não seja só um embrulho-manda. Né? Que a gente possa ter essa visão de que a gente está ali para transformar vidas, né? Que a palavra é a raiz e ela precisa ser realmente ensinada. Amém? Amém. Ó, beijo. Beijo, brigadão.